O sol castigava a terra seca da pequena fazenda de Lucas Almeida, um homem simples, de mãos calejadas e olhar honesto. Ele herdara aquelas terras do pai, e apesar das dificuldades, nunca cogitou abandoná-las. Nos últimos anos, a seca e os altos custos de manutenção quase levaram à falência, mas sua teimosia e amor pela terra o mantinham firme. Naquela tarde, enquanto ajustava a velha colheitadeira, ele ouviu o barulho de um carro se aproximando. Estranhou. A estrada de terra que levava até sua fazenda raramente recebia visitas. Uma caminhonete branca e empoeirada estacionou próxima ao celeiro. O motor desligou e, após alguns segundos, a porta se abriu. Uma mulher desceu do veículo, vestida com um jeans surrado, uma camisa branca de algodão e botas gastas. Ela tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo e um olhar determinado, mas seus traços delicados e postura confiante indicavam que não era dali. Boa tarde. O senhor é o dono desta fazenda? Perguntou, caminhando até ele. Lucas se levantou e limpou as mãos na calça. Sou sim. E a senhorita? Quem seria? Ela sorriu de lado. Isadora. Preciso de um favor. Lucas arqueou uma sobrancelha, desconfiado. Aquela não era uma visita comum. Que tipo de favor? Preciso de uma colheitadeira por uns 2 dias. Estou tentando ajudar um pequeno produtor aqui perto, mas a máquina dele quebrou. Vi que o senhor tem uma. Será que poderia emprestar? Lucas coçou a barba, analisando a situação. Olha, moça, essa colheitadeira não é nova. Vira e mexe dá trabalho, mas ainda faz o serviço. A questão é que eu também preciso dela para minha própria colheita. Eu pago pelo aluguel, disse Isadora rapidamente. Faço questão. Lucas riu baixinho. Não sou de cobrar vizinhos por ajuda. Mas nunca vi você por essas bandas. Tá ajudando quem, exatamente? Isadora hesitou por um segundo. Um amigo. Lucas cruzou os braços. Algo nela era misterioso, mas seus olhos mostravam sinceridade. Tá certo. Eu empresto. Mas se der algum problema, me avise que dou um jeito. O rosto de Isadora se iluminou. Muito obrigada. Prometo devolver em perfeito estado. Ela estendeu a mão e Lucas a apertou firme. Foi nesse instante que sentiu algo estranho. As mãos dela eram macias demais para uma mulher acostumada com trabalho no campo. Quem será essa moça de verdade? Ele pensou. Mas naquele momento, ele nem imaginava que havia acabado de ajudar uma das mulheres mais ricas do país, e que sua vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, Lucas observava à distância enquanto Isadora manobrava a colheitadeira pelo campo vizinho. Para alguém que pedia emprestado, ela parecia saber o que estava fazendo. Mas algo ainda o incomodava. Desde o momento em que apertou a mão dela, aquela sensação estranha não o deixava em paz. Ela não tinha as mãos de uma trabalhadora rural. Enquanto a observava, seu amigo e vizinho, Tonho, um senhor de 60 anos, se aproximou. Quem é aquela moça, Lucas? Perguntou, limpando o suor da testa. Lucas deu de ombros. Disse que se chama Isadora. Apareceu ontem pedindo a colheitadeira emprestada. Tonho soltou um assobio. Pois não parece gente daqui, não. Essa aí tem postura de madame. Lucas riu, mas sabia que o amigo tinha razão. Também achei estranho. Mas que diferença faz? Ela pagou o diesel e tá ajudando alguém. Tonho coçou o queixo, pensativo. Sei não, Lucas, num tempo desses, ninguém aparece do nada só para ajudar os outros sem querer nada em troca. Lucas ignorou a desconfiança do amigo e voltou a observar Isadora. Ele não entendia por quê, mas aquela mulher despertava nele uma curiosidade que há muito não sentia. Ao fim do dia, Isadora devolveu a colheitadeira intacta. Quando ela desceu do veículo, seu rosto estava sujo de poeira e o cabelo preso de qualquer jeito, mas ela parecia satisfeita. Obrigada, Lucas. Foi de grande ajuda. Pelo visto, você sabe lidar com máquinas agrícolas melhor do que eu esperava. Ela riu. Já mexi com algumas. Lucas apoiou o braço na máquina e estreitou os olhos. Mas me conta, Isadora, o que você está fazendo por aqui, de verdade? Ela piscou, como se não esperasse a pergunta direta. Eu já disse. Tô ajudando um amigo. Lucas balançou a cabeça. Sei não, suas mãos são macias demais para quem vive pegando no cabo da enxada. Ela ficou séria por um momento, depois sorriu de canto.
E se eu disser que não sou exatamente quem pareço ser? Lucas sentiu um arrepio na espinha. Então quem você é? Isadora suspirou, olhando para o horizonte dourado pelo pôr do sol. Alguém que está tentando encontrar algo que o dinheiro não pode comprar. Lucas não sabia exatamente o que isso significava, mas sentiu que aquela mulher escondia muito mais do que estava disposta a revelar. E mal sabia ele que essa verdade mudaria sua vida para sempre. O sol já havia se posto quando Isadora se preparava para ir embora. No entanto, antes que entrasse na caminhonete, Lucas a chamou. Já tá indo sem nem jantar? Aqui no interior, quando a gente ajuda, a gente também recebe um prato de comida em troca. Ela riu, surpresa pelo convite. Isso é um convite ou uma tradição? Um pouco dos dois, ele respondeu, abrindo a porta da casa simples, mas aconchegante. Isadora aceitou. Ela não se lembrava da última vez que jantara sem toalhas de linho, taças de cristal e garçons atentos a cada movimento. Mas naquele instante, o cheiro do arroz fresco, da carne na chapa e do feijão fumegante era melhor do que qualquer prato sofisticado que já provara. Espero que goste. É comida simples, mas de verdade. Já é melhor que muita coisa que eu como por aí, respondeu Isadora, pegando a colher. Lucas se sentou à sua frente, observando-a com interesse. Então, você disse que está procurando algo que o dinheiro não compra. Ela parou por um instante. Foi o que eu disse, né? E eu pergunto de novo. O que exatamente você está procurando? Isadora baixou os olhos, mexendo no prato. Algo que seja verdadeiro. Lucas franziu a testa. E você não tem isso na sua vida? Ela suspirou, soltando um pequeno sorriso triste. Você acredita que alguém pode ter tudo e, ao mesmo tempo, não ter nada? Lucas coçou a barba. Não sei. Acho que só quem tem tudo pode responder isso. Então acredite em mim. Eu sei do que estou falando. Naquele momento, Lucas teve certeza. Isadora não era apenas uma mulher comum do campo. Ela pertencia a um mundo completamente diferente do dele. Mas ainda assim, por que sentia que havia algo nela que combinava tanto com a vida simples que ele levava? Enquanto jantavam, Tonho passou pela janela e espiou a cena. Seu instinto dizia que aquela mulher não era quem dizia ser. No dia seguinte, logo pela manhã, ele abordou Lucas. Amigo, eu fui perguntar pro pessoal da cidade sobre essa tal de Isadora. Ninguém nunca ouviu falar dela por aqui. Lucas riu. Ah, então agora você é detetive, Tonho? Só tô dizendo para você abrir o olho. Alguém com aquela aparência e jeito não tá nesse fim de mundo à toa. Lucas até queria ignorar o aviso do amigo, mas, no fundo, ele também sentia que Isadora escondia um segredo grande demais para ser ignorado. E quando essa verdade viesse à tona, nenhum dos dois estaria preparado para as consequências. Os dias se passaram, e Isadora continuou ajudando nas plantações, surpreendendo Lucas com sua determinação. Ela trabalhava duro, mas era evidente que aquele não era seu mundo de origem. Lucas a observava, intrigado. Quem era essa mulher, afinal? Uma tarde, enquanto ajeitava algumas sacas de milho no celeiro, ele a encontrou sentada na sombra, olhando para o horizonte. Sabe, Lucas, nunca tive a chance de viver assim, ela disse, sem desviar o olhar do campo dourado. Assim como? Com simplicidade. Sem pressa. Sem ninguém me dizendo o que fazer, onde ir, com quem falar. Lucas se encostou num dos pilares do celeiro, cruzando os braços. A impressão que eu tenho é que você fugiu de alguma coisa. Ela soltou um riso fraco. Digamos que eu precisei me afastar das expectativas. Lucas franziu a testa. Expectativas de quem? Isadora suspirou, hesitante. Da minha família. Lucas sentiu que estava perto de descobrir algo importante. Então me diz, quem é você de verdade, Isadora? Ela o encarou por um instante, como se estivesse prestes a contar tudo, mas, antes que pudesse responder, o barulho de um carro se aproximando os interrompeu. Uma SUV preta e luxuosa parou na entrada da fazenda. A porta se abriu e um homem alto, vestido com um terno impecável, desceu do veículo. Ele parecia completamente deslocado naquele cenário rural. Lucas viu o rosto de Isadora endurecer. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, se levantando. Seu pai quer você de volta agora. Isadora. Você já brincou de fazendeira tempo suficiente. Lucas arregalou os olhos. Seu pai?
O homem olhou para Lucas, como se ele fosse um ninguém. Você não tem ideia de quem ela é, tem? Lucas olhou para Isadora, esperando uma resposta. Ela baixou a cabeça, respirou fundo e finalmente confessou. Meu nome completo é Isadora Vasconcelos Prado. Meu pai é um dos empresários mais ricos do país. Lucas sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Então era isso que você estava escondendo? Você é bilionária? Ela assentiu, olhando para ele com arrependimento. Eu não queria que você me visse dessa forma. O homem de terno bufou, impaciente. Vamos, Isadora. O tempo de aventura acabou. Seu pai tem um casamento arranjado esperando por você. Lucas sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Casamento? Os olhos de Isadora se encheram de angústia. Eu não quero essa vida. Eu só queria ser eu mesma. E aqui, pela primeira vez, eu consegui. Lucas queria acreditar nela, mas como poderia confiar em alguém que escondeu um segredo tão grande? E, no fundo, a pergunta que mais o atormentava era: o que aconteceria agora? O silêncio entre Lucas e Isadora era quase insuportável. O homem de terno, claramente um assistente da família dela, continuava impaciente ao lado do carro de luxo. Isadora, seu pai já esperou tempo demais. Vamos. A voz do homem era fria, quase uma ordem. Mas ela não se mexeu. Seus olhos estavam fixos em Lucas, esperando uma reação. Lucas, no entanto, ainda tentava processar tudo. A mulher que ele julgava simples, trabalhadora e misteriosa era, na verdade, uma herdeira bilionária. Você mentiu para mim esse tempo todo? Ele finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de decepção. Isadora fechou os olhos por um instante e depois respirou fundo. Eu nunca menti, Lucas. Só, não contei toda a verdade. Ah, e isso muda alguma coisa? Ele riu, mas era um riso amargo. Você veio até aqui, fingiu ser uma pessoa comum e agora seu motorista aparece para te levar de volta para sua vida de luxo. No fim, tudo foi uma brincadeira para você, não foi? Os olhos dela se encheram de dor. Não foi uma brincadeira. Sua voz falhou. Eu só queria saber como era viver longe das obrigações que me impuseram. Eu nunca tive liberdade, Lucas. Ele balançou a cabeça, ainda incrédulo. E o que você quer que eu faça agora, Isadora? Que lute contra esse cara para você ficar aqui? Que te peça para escolher essa vida em vez da sua mansão e do seu casamento arranjado? Ela engoliu seco. Eu só queria que você entendesse. Lucas cruzou os braços. Seu coração estava dividido entre a raiva e a vontade de acreditar nela. O homem de terno deu um passo à frente, impaciente. Vamos, Isadora. Já se explicou o suficiente. Seu pai está esperando. Ela hesitou por um instante, depois olhou para Lucas uma última vez. Eu nunca quis que isso terminasse assim. Lucas apenas ficou ali, parado, enquanto ela caminhava lentamente até o carro. Mas, antes de entrar, ela parou. Sua respiração estava acelerada. Ela estava prestes a tomar uma decisão. E quando olhou para trás, Lucas soube que nada estava decidido ainda. O motorista abriu a porta do carro e esperou. Isadora hesitou. Seus olhos iam da SUV de luxo para Lucas, que permanecia de braços cruzados, tentando manter a expressão neutra, mas por dentro estava um turbilhão. Ela olhou para o céu vasto, para as plantações ao redor, para o cheiro de terra e liberdade que havia sentido nos últimos dias. E então, voltou-se para o homem de terno. Diga ao meu pai que eu não vou voltar. O silêncio foi absoluto. O homem piscou, incrédulo. O quê? Eu não vou. Eu não sou uma prisioneira. Diga a ele que pela primeira vez na vida eu tomei uma decisão por mim mesma. Lucas arregalou os olhos, sem saber como reagir. Ela estava mesmo fazendo isso? Isadora, você enlouqueceu? O homem aumentou o tom de voz. Seu pai não vai aceitar isso. Você tem um império para administrar, compromissos, uma reputação. E nada disso significa nada se eu não posso ser quem eu sou. O homem fechou os olhos e respirou fundo, segurando a raiva. Eu vou avisá-lo. Mas saiba que está jogando tudo fora. Isadora o encarou firme. Não estou jogando nada fora. Estou apenas escolhendo o que realmente importa para mim. Ele não disse mais nada.
Apenas entrou no carro e arrancou, deixando um rastro de poeira para trás. Lucas ainda não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Você acabou de abrir mão de uma fortuna para ficar aqui? Isadora riu, cansada. Eu não abri mão de nada. Eu apenas me libertei. Ele passou a mão pelo cabelo, confuso. E o que você pretende fazer agora? Ela respirou fundo, depois olhou nos olhos dele. Eu não sei. Mas sei que quero descobrir. Lucas percebeu, então, que a decisão dela não tinha sido por ele. Não era um conto de fadas onde a princesa escolhia o camponês e tudo acabava bem. Ela tinha escolhido a si mesma. E talvez, só talvez, isso fosse o começo de algo muito maior do que ele imaginava. Os dias que se seguiram foram estranhos para Lucas. Ele ainda tentava entender o que Isadora realmente queria dali para frente. Ela não pediu abrigo, nem favores. Pelo contrário, começou a buscar trabalho na cidade vizinha, ajudando produtores locais, aprendendo mais sobre a vida rural. Ela queria construir algo por conta própria. Certo dia, sentados na varanda da casa de Lucas, ele não se conteve. Eu ainda não entendi. Você realmente quer ficar aqui, sem nada do que tinha antes? Ela sorriu, olhando para o pôr do sol. Eu não perdi nada, Lucas. Eu ganhei algo que nunca tive antes. Escolha. Lucas respirou fundo, pensando em tudo o que aconteceu. Ele admirava a coragem dela, mas parte de si ainda duvidava. E se um dia você se arrepender? Isadora olhou nos olhos dele. A única coisa que eu me arrependeria seria de não ter tentado. Lucas percebeu que ela falava sério. Ela não era uma garota mimada fugindo da riqueza por capricho. E foi naquele instante que ele tomou a decisão que vinha adiando. Pegou na mão dela. Se você realmente quer tentar, então eu estou aqui. Ela apertou a mão dele de volta, com um sorriso sincero. Então vamos descobrir juntos. A brisa soprou leve pela varanda. Dois mundos diferentes haviam colidido, mas agora seguiam na mesma direção. E pela primeira vez, Lucas não se preocupou com o amanhã. Ele apenas viveu o momento.